Aleluia. Pegue a sua Bíblia nesse instante, meu irmão, minha irmã. Vamos abri-la nas Santas Escrituras, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 26. Gênesis, capítulo de número 26. Graças te damos, Senhor. Diz assim o texto: e sobrevindo fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras que confirmei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Amém. Antes de você sentar, reclina a tua fronte mais uma vez, feche os teus olhos. Senhor, queremos colocar diante da tua presença, Senhor, o coração de cada um dos irmãos, irmãs, amigos que estão conosco, seja aqui na igreja, Senhor, no templo físico, seja na sua casa, no seu lar, através da transmissão. E nessa noite revela aos nossos corações o teu querer, a tua vontade, Senhor. Espírito Santo, nosso instrutor e professor por excelência, vem sobre nós com a tua graça, a tua unção, Senhor, discernimento, Espírito Santo, para que possamos não falar de nós mesmos, mas falarmos aquilo que a tua presença quer direcionar, porque a tua palavra, Senhor, ela não torna para ti de forma, Senhor, sem realizar eficazmente, Senhor, aquilo que te aprova, Senhor, aquilo que tu desejas, Senhor, aquilo que tu queres, Senhor. Então nessa noite, Senhor, abençoa os teus filhos e as tuas filhas, Senhor, de uma forma poderosa e especial. Amém e amém, Jesus. Podeis assentar, queridos. Eu sei que hoje é sexta-feira, você veio de uma semana intensa de trabalho, quem sabe com todas as pressões da semana, mas eu tenho certeza que se você crer e o seu coração se abrir nessa noite, o Senhor vai trazer a você um bálsamo, né? Aquele unguento que vai refrigerar a tua alma, vai te animar e vai consolar o teu coração. E o que eu gostaria de compartilhar, eu já preguei algumas vezes em cima desse texto, e eu conversava com Deus e dizia: Senhor, eu gostaria de pregar outra coisa, Senhor, mas o Senhor acabou me trazendo alguma coisa muito diferenciada em cima desse texto, e eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Amém? E a pergunta é: o que nós fazemos em tempos de crise? O que nós fazemos em tempos de adversidades? Nós temos algumas opções para realizar ou fazer em tempos de aflições e crises em nossa vida, e não necessariamente seja da pandemia, ou seja qualquer tipo de crise. A palavra de Deus é um manual perfeito para todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus, ela tem resposta desde os nossos relacionamentos conjugais, criação de filhos, negócios, sociedades. A palavra de Deus tem direcionamento para você em todas as áreas que você possa imaginar, das relações humanas às relações interpessoais e extrapessoais. A palavra de Deus tem resposta para tudo na sua vida. O grande problema é quem é que está disposto a sentar e examinar as Escrituras, a fim de encontrar nela essas respostas. Muitas vezes nós, como vivemos num século tão difícil, e talvez isso seja o que a pandemia tem ensinado a muitos de nós, a pararmos um pouco, a sossegarmos um pouco, a termos um pouco de tempo em nossas casas, em nossos lares, para, quem sabe, fazer as devidas reflexões. Porque nós vínhamos, irmãos, até março de 2020, num speed muito doido, vamos dizer dessa forma, uma velocidade muito grande. Nós não tínhamos tempo para nada, nós não tínhamos tempo para a família, nós não tínhamos tempo para estudar, nós queríamos, na verdade, o que todo mundo estava gostando, não digo, mas pelas necessidades do tempo, nós queríamos tudo tipo um fast food, comida rápida,
Nós queríamos aprender de forma rápida, estudar de forma rápida, jejuar de forma rápida, ter comunhão com Deus de forma rápida. Nós queríamos ter conhecimento de forma rápida, sabedoria de forma rápida. Nós queríamos ter relacionamentos de forma rápida. Nós queríamos que tudo desse certo de forma rápida. E na verdade, irmãos, nada é de forma rápida. Eu sempre me lembrava da minha avó fazendo um doce de abóbora. E ela ficava horas ali, às vezes, mexendo aquela panela, até que aquele doce pegasse a liga devida, para depois então botar o tal do açúcar cristal, né? Ou seja, aquele açúcar granulado, e depois então continuava mexendo por mais um tempo, até que chegasse ao ponto correto. Hoje a gente vai lá no mercado e compra o doce porque a gente não tem vontade de fazer o doce, ou não queremos gastar tempo com essas coisas, então eu compro o doce pronto. Mas nada como o doce feito na nossa casa. Quem entendeu, diga amém. Então nós temos algumas opções quando nós estamos passando por esses momentos. Qual é a opção primeira? Eu posso ficar sentado e esperar que a coisa aconteça. E nem sempre a coisa vai acontecer do jeito que eu quero. A segunda coisa que eu posso fazer é me levantar do lugar que eu estou e eu posso tomar uma decisão diante dessa situação. Eu posso tomar uma decisão para a solução. Escreva uma coisa na tábua do seu coração: todo problema foi feito para ser resolvido. Se você não resolve o problema, ele vai aumentar. E cada vez que eu postergo, eu mando esse problema para frente, eu estou, na verdade, aumentando esse problema. Então, quando a crise chegar, quando a luta chegar, quando bater a adversidade à sua porta, você tem duas opções: ou você fica parado inerte, ou você toma uma decisão para a solução desse problema. A boa notícia é que você está numa casa de Deus. E quando nós temos Deus juntamente conosco para enfrentar uma crise, irmãos, você já está com 100%. Você prestou atenção no que eu falei? 100% da solução na sua mão. Pena que só algumas pessoas entenderam. Quando você tem Deus com você, e Ele realmente direciona a sua vida, quando Deus realmente, Ele é o farol, para que você não bata nas pedras, e a sua embarcação se despedace, então você tem 100% da solução na sua mão. A Bíblia está dizendo aqui em Gênesis capítulo 26, que houve uma fome naquela terra maior do que houve nos tempos do pai do protagonista da história. Quem é o nosso protagonista? Isaac. Então houve naquele tempo uma crise de alimentos. Uma crise de alimentos. Eu louvo a Deus, irmãos, pelo país que você e eu moramos. É um país abençoado por Deus. Com toda essa pandemia, irmãos, o agronegócio nunca funcionou tão certo nesse país. Podem falar mal, podem fazer propaganda contrária, irmãos, mas é um lugar no mundo que não falta comida na nossa mesa. Pastor, mas como é que as pessoas estão passando fome? Porque elas estão perdendo emprego, irmãos. Elas estão perdendo a capacidade de comprar o alimento. Não é que esteja faltando alimento. Está faltando a capacidade das pessoas de comprar o alimento. As pessoas estão perdendo os seus empregos. Só em Pelotas, semana passada, se não me trai a minha memória aqui, fechou 2 ou 3 empresas na cidade. Uma com mais de 10 funcionários. Quem está entendendo, diga amém. Mas aqui na história bíblica houve uma crise de alimentos. Pior do que houve nos tempos de Abraão. Pastor, quando é que eu leio isso? Você volta alguns capítulos atrás e você vai ver a crise que Abraão sobreviveu com a misericórdia de Deus. O que Isaac fez? Como todos nós temos essa opção. Nós vamos buscar a solução segundo a nossa sabedoria e entendimento. Isaac correu por a terra dos filisteus, que era uma terra paralela onde ele estava residindo e morando com a sua casa, buscando ali, quem sabe, a solução dessa crise alimentar. Aí vem Deus. Escute aqui algo precioso nessa noite. Você precisa estar sensível à voz de Deus. Você precisa, às vezes, parar para ouvir a voz de Deus. Às vezes, quando tem muitas vozes, muito barulho,
muita informação, não quer dizer necessariamente a voz de Deus. Às vezes nós precisamos ficar quietinhos. A Bíblia diz que Deus fala com Isaac e diz para ele, porque a intenção, olha, antes que Isaac tomasse uma decisão, Deus já revelou a intenção do coração dele, disse assim, não desça para o Egito. Quem assistiu a live comigo do pastor Carlos Paiva aqui? Alguém assistiu? O pastor Carlos Paiva é uma bênção, né? Ele trouxe uma analogia do porquê que nunca falta comida no Egito. Porque o Egito sempre tem aquelas cheias do Nilo, que tornam as suas margens férteis. E os egípcios no tempo bíblico semeavam. Então eles não dependiam da precipitação de chuva para plantar. Porque todos os anos o Nilo enchia, fertilizava as suas margens, depois tinha a vazão do Nilo, as margens ficavam férteis, lançava-se. Até tem uma expressão, quem já leu aqui em Eclesiastes, capítulo de número 11, se não me traz a memória, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o verás. Quem já leu esse texto na Bíblia? É uma analogia da semeadura do trigo na vazão do Nilo. Quando o Nilo está cheio, os egípcios pegam e lançam nas margens a semente do trigo. Quando desce a água, a semente já entra e já começa a crescer. Quem entendeu, diga amém. Então o Egito nunca tinha problemas de alimentos. Aí Isaac disse, eu vou para o Egito. Aí vem Deus, irmãos, e disse, não, Isaac, não vai para lá. Eu vou te abençoar nessa terra que eu tenho prometido. Rapaz, irmão, vem comigo para a história bíblica. A terra está seca, não tem chuva, está tendo uma crise de alimento. Eu tenho duas opções como crente. Aí entra essa doideira, irmãos, da fé. Você tem duas opções, ou você acredita em Deus ou você não acredita. Ou você crê ou você não crê. Não tem meio termo. Ou eu acredito que Deus está falando comigo e está dizendo que vai me abençoar, mesmo que todos os prognósticos, mesmo que todas as expectativas, mesmo que todos os diagnósticos, mesmo que todos os cálculos estejam dizendo que não vai dar. O que eu vou fazer? Eu creio em Deus que diz que vai? Ou eu creio na minha expectativa, no meu diagnóstico, que não vai dar? Meu Deus, que situação. Porque a terra estava seca, havia uma crise, havia escassez de alimentos. O que eu faço? Eu fico ou não fico? Fico ou não fico? A escolha, irmãos, escute uma coisa que eu vou falar aqui muito preciosa para você nessa noite. Deus, Ele abre portas. Escute aqui, vou falar de novo. Deus abre portas, mas quem escolhe passar por elas sou eu. Deus não vai empurrar você pela porta. Deus não vai forçar você a obedecê-lo, a segui-lo, a ser atento à sua voz e a praticar a sua vontade. Deus não vai fazer isso com você. E sabe o que impede Deus de fazer isso? O seu amor. O amor de Deus é tão maravilhoso por mim, que Ele não me obriga. Então Ele diz, quem já leu no Apocalipse lá, esse que coloca de frente de você, ou diante de você, uma porta aberta. Você não lê no texto, olha, eis que eu faço você passar pela porta. Não, eu coloco diante de você uma porta aberta. Quem escolhe passar pela porta é você. Quem está entendendo, diga amém. E Isaac, eu vou abençoar você nessa terra, se você ficar. Isaac podia escolher ir para o Egito. Olha o que aconteceu. Se você pegar a sua Bíblia, ali no versículo de número 6,
Isaac, pois, ficou em Gerar. Ele ficou. Ele escolheu ficar. Ele escolheu obedecer. A escolha de obedecer é sua. E olha o que aconteceu. Ao desenrolar da história, você vai ver que ele permaneceu, e ele ficou no lugar. O Senhor fez o quê? Aí quando você vai lá no versículo de número 12, porque há um desenrolar de uma história aqui que, por um motivo bíblico, Deus incluiu aqui na narrativa de Moisés, a questão de Isaac na casa do rei Abimeleque, temendo que ele fosse morto, porque a sua esposa Rebeca era muito formosa. O rei Abimeleque colocou os olhos em Sara. Vou fazer só a explicação porque que eu pulei os versículos. Quando Abimeleque, o rei filisteu, colocou os olhos em Rebeca, ele perguntou para Isaac: é sua mulher? Isaac ficou com medo e mentiu. Mentiu entre aspas. Por quê, pastor? Porque se você pegar a genealogia de Abraão, você vai ver que Rebeca tem parentesco com Isaac. Por isso que ele disse: é minha irmã, porque tinha parentesco de longe com ele. E aí acontece todo o desenrolar que o rei acaba descobrindo e diz: não, por que você mentiu? É que eu fiquei com medo de você me matar, rapaz, ela é bonita. Eu amo Deus porque Deus te dá opções. Deus não obriga. E o Senhor o abençoou de forma tremenda. Fale uma coisa comigo, para que isso entre no seu ouvido e desça no seu coração. Plantar. Não, fale. Quem tomou café antes de vir para a igreja? Levanta a mão. Quem veio direto do serviço? Levanta a mão. Olha aí que bênção. Tem um fôlego aí, irmão? Então repete comigo. Eu vou falar e você repete. Plantar dá trabalho. Irmão, toda plantação dá trabalho. Escreva outra coisa na tábua do seu coração: se você colheu algo que você não plantou, você está roubando. Essa é a verdade. Às vezes eu passo ali na estrada do Arroio do Padre, Alessandro, e eu vejo aqueles milharal ali, dá vontade de parar o carro e pegar e quebrar umas espigas de milho, né? Mas eu não faço, viu, irmãos? Fique tranquilo. Eu chego lá, esse dia eu recebi uma sacolada, né? Parece que Deus, né? Olha como é que Deus tem carinho com você, irmão. Aí cheguei lá no chalezinho, daqui a um pouco vem a esposa do irmão João, ali da nossa igreja, e me traz o quê? Uma sacola de milho doce. Se eu tivesse quebrado lá no pé, seria aquele milho de vaca. Eu ia comer milho verde de vaca, aqueles que eles fazem silagem. Agora, como eu não fiz, irmão, e fui para casa com vontade, Deus me trouxe milho doce. Quem entendeu, diga amém. Oh, Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso. Então, irmãos, Isaac optou por obedecer a Deus. E ele continuou. E a Bíblia diz que ele foi ficando tão poderoso, e ele foi enriquecendo tanto, que os filisteus ficaram com alegria, irmãos. Vou fazer uma pergunta para você: quem não tem Deus na sua vida, quando você é abençoado, ele fica feliz, ele fica com inveja? Quando o mundo, irmão, que não tem Deus no seu coração, olha Deus abençoar você, olha ver que você coloca a mão e é abençoado, que você faz alguma coisa e dá certo, o mundo morre de inveja de você. O mundo ei, irmão, por isso que é aí que você começa a entender Bíblia. Por isso que eu amo Bíblia. Tem alguém aqui mais que ama a Bíblia? A Bíblia tem resposta para tudo. Sabe o que a Bíblia diz? Que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Porque é impossível ser amigo do mundo. Porque o mundo não é meu amigo.
Porque quando o mundo vê você ser abençoado, quando o mundo vê que você coloca a mão e dá certo, eles morrem de inveja, irmãos, porque eles não têm Deus na sua vida. E os filisteus, irmãos, odiaram Isaac. E sabe o que eles fizeram? Foram lá, irmãos, e encheram o poço de Isaac de pedra. E mandaram Isaac ir embora. Irmãos, Isaac ficou cheio de ódio e começou uma briga com eles. Foi isso? Sim ou não? Não, irmão, crente não briga. Porque o mesmo Deus que te deu força para cavar esse poço, vai ser o mesmo que vai te dar força para cavar outro poço. Ai, credo, pastor. Isaac vira as costas, vai para outro lugar. Pegou os seus servos e começou a cavar o poço. Irmãos, você imagina quantas pessoas passaram por ali e olharam para Isaac e disseram: cara, você está perdendo tempo, aí não dá água. Isaac começou a cavar. E o que aconteceu? Vieram os pastores da região e fizeram o quê? Brigaram com Isaac. Essa água é nossa. Os camaradas não cavaram o poço, não fizeram nada, não ajudaram nada, e ainda brigaram. E sabe o que Isaac fez, irmão? Brigou com eles? Não, irmão. Tá, fique com o poço. Foi para outro lugar, irmãos. Cavou outro poço. Agora nesse lugar era um poço que até o seu pai Abraão havia cavado, e os filisteus haviam enchido de pedra. Ele disse: sabe de uma coisa, agora não vou cavar o poço, agora eu vou tirar o entulho. Você tem duas opções, irmão: ou você fica olhando para o entulho, que às vezes colocam na nossa vida, ou você tira o entulho e segue em frente, irmão. Ou você vai ficar olhando para o entulho e vai ficar reclamando. Irmão, você não imagina, irmão, quanta energia você gasta, quanta força vital você gasta por ficar reclamando. Eu pergunto para você aqui nessa noite: resolve, muda a situação, só cria mais conflito. Isaac tira o entulho e a água. Sabe o que acontece? Vem os camaradas de novo e diz: não, esse poço é nosso. Isaac diz: está bem, fique com o poço. E lá vai Isaac para outra região. E lá a Bíblia diz que ele cavou de novo. Agora ele cava e a Bíblia diz que a água veio de novo. E a Bíblia diz que não contenderam mais com ele. Ele disse: então aqui é o lugar que o Senhor me deu. Sabe o que ele entendeu? Que até então não era lugar para ele ficar, mas ali onde não houve contenda, houve paz. Sabe quando é que você prospera? Sabe quando é que as coisas dão certo, irmão? Quando você tem paz. Se no lugar que você está, se nas coisas que você está fazendo não está gerando paz, irmão, sai daí. Ah, pastor, mas e aí o que eu vou fazer? Deus proverá. E sabe o que diz a palavra? Agora você vai se espantar. Que ele prosperou tanto, ele se empoderou tanto, ele se tornou um homem poderoso. Olha o versículo 13 ali, ó. Enriqueceu muito, prosperou, ficou riquíssimo. Ele possuía ovelhas, possuía bois, possuía tudo. E eles correram ele, então ele foi, cavou mais um poço, mas não dava certo, cavou outro e assim por diante, e partindo cavou outro também. Tudo que eu mencionei a vocês nessa noite, e eu peço que devido ao tempo você leia esses textos na sua casa. Aí vem o Senhor, quando ele está em Berseba, e aparece o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão. Olha aí, irmão. O que você prefere? Ficar em contenda, guardando mágoa, rancores, brigando com as pessoas, gastando energia vital, gastando, irmãos, a coisa mais preciosa. Sabe qual é? Eu conversava esses dias aí com a nossa irmã Cleusa ali, na nossa rotina de trabalho, e eu falava: irmã Cleusa, você sabe qual é a única coisa na vida que a gente não recupera? Qual é a única grandeza de valor que uma vez perdido você jamais vai recuperar na sua vida? É dinheiro? Não, irmão, dinheiro você trabalha e ganha de novo. É investimento emocional? Não, irmão, porque você perdoa.
Você perdoa, faz as pazes, abraça, beija de novo. Amém, está restabelecido o vínculo emocional. É um investimento ou psicológico, pastor. Não, irmão, esse também você trata. As pessoas te decepcionaram. Irmão, as pessoas vão te decepcionar. Eu tive problemas lá no meu relacionamento conjugal. Irmãos, nós temos problema. A questão é até onde você está disposto a perdoar, restaurar e investir no seu relacionamento conjugal. E aproveitar e fazer a merchan aqui. Hoje vamos ter um papo maravilhoso sobre casais na nossa live de oração e intercessão com o nosso Rogério e a Jaqueline, que estão aí nos casais. Nós teríamos a Neca e o Neuci, mas eu já peço que os irmãos orem pelos nossos amados. A irmã Neca hoje perdeu a sua mãe com 86 anos e estão aí num momento de perda, de separação. Orem por eles, irmãos, um casal precioso aqui da igreja. Mas isso a gente também recupera. Sim ou não, irmãos? Nós tratamos o nosso coração, abrimos e curamos o nosso coração. Dá para curar ou não dá, irmãos? Dá, é só até onde você está disposto. Agora, o que você não consegue recuperar é o tempo perdido para tudo isso. Você não consegue retroceder 1 minuto sequer no relógio da sua vida. Se você perdeu 1 mês, 2 meses, 1 ano sofrendo, ficando deprimido, angustiado por uma situação na sua vida, não tem como voltar atrás 1 ano. Se você perdeu 1 ano, irmãos, tentando resolver problemas emocionais, que apenas se você tivesse coragem de se levantar e dizer: puxa, Alessandro, me perdoa, eu pequei contra você, eu não devia ter feito. E se o Alessandro disser: eu não te perdoo, bom, pelo menos eu descarreguei meu coração. Quem entendeu, diga amém. Porque eu vou ensinar uma coisa preciosa para você aqui nessa noite, talvez você já tenha ouvido isso da minha boca. O perdão não é para o ofensor, o perdão é para o ofendido. Quem está entendendo, diga amém. Isso que você precisa colocar no seu coração. Mas foi ele que me ofendeu, foi ele que fez errado contra mim. E aí, irmão, você vai perder tempo sofrendo por isso? Ou você vai se levantar e você vai dizer: eu não vou deixar o meu coração perder o meu tempo vital que Deus tem me presenteado, porque a Bíblia diz que a vida é um presente, é uma dádiva de Deus, sofrendo com rancores, amarguras e frustrações. Ore e peça que o Espírito Santo, que é o Consolador por excelência, nessa noite, se você está entendendo o que Deus está falando, entre no seu coração, diga assim: Espírito Santo, eu rasgo meu coração, entra nele e cura-me. Quem está entendendo, diga amém. Aí chega Deus para Isaac e diz assim: ô Isaac, você passou trabalho aí, né? Mas eu quero te dizer, eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas. Irmão, o que eu mais amo é quando Deus fala comigo através da Bíblia e diz: eu sou contigo. Irmão, talvez você não entendeu quando eu falei que ele cavava um poço. Tem gente que até se sentiu frustrado, quem sabe aqui ouvindo isso: poxa vida, eu estou até desanimado, pastor, porque se eu tiver que viver. Irmão, o que menos importa é o poço, porque se eu tiver a presença dele comigo, aonde eu cravar uma pá, vai brotar água. Pode ser uma terra seca, rochosa, uma terra arrasada, uma terra maldita pelos homens, mas se a presença dele estiver comigo, eu vou tocar uma pá no chão e vai brotar água, e essa terra que era arrasada, essa terra que era destruída, essa terra que era uma terra acabada, vai se tornar uma terra fértil, abençoada, restaurada. Aleluias! E eu vou agora trazer isso num contexto para a sua vida, o seu casamento, quem sabe que está arrasado, ou a sua família que está, quem sabe, desgraçada. Irmão, se a presença de Deus for contigo, tu vai meter uma pá nessa terra do teu casamento, na terra da tua família, na terra da empresa, na terra do que for, meu irmão. Se Deus é contigo, esse lugar vai ser um lugar transformado, esse lugar vai ser um lugar restaurado. Sabe por quê? Porque Deus é contigo.
Então o que mais importa em tempos de crise, irmãos, em tempos de lutas, é se Deus é comigo. O resto, irmãos, Deus vai fazer prosperar. Deus vai abençoar. Deus dará graça. Quem entendeu, diga amém. Quero convidar você a ficar em pé. Só para encerrar agora. Você sabe Abimeleque que correu junto com os filisteus e Isaac daquele lugar? A gente não te quer aqui, cara. Abimeleque foi atrás de Isaac. E sabe o que ele fala para Isaac? O rei dos filisteus, ele disse assim: Isaac disse: o que vocês querem comigo? Vocês me expulsaram do meio de vocês. Aí o rei dos filisteus olha para Isaac e diz: não, a gente viu que o Senhor te abençoou e que você se tornou poderoso. Olha o que ele diz aqui. Capítulo 26, capítulo 26, 28. Vimos claramente. Irmãos, se você está entendendo e está recebendo essa palavra na sua vida nessa noite, e você quer praticá-la, as pessoas vão começar a ver lá fora que Deus é contigo. Elas vão fazer como aqui o rei Abimeleque chega: claramente que o Senhor é contigo. Então, nós viemos aqui para que nós façamos uma aliança, para que haja paz. Sabe por quê? Porque eles ficaram temerosos, porque Deus era com ele, que ele se tornasse tão poderoso, que eles conseguissem em uma guerra vencê-los. Quem está entendendo, diga amém. Façamos uma aliança, jura que você não vai nos fazer mal. Mas Isaac não era nada, irmãos. Agora o rei dos filisteus está dizendo: faz uma aliança com nós e promete para nós que você não vai nos fazer mal, porque nós estamos vendo que o Senhor é contigo. Sabe o que o rei Abimeleque está dizendo? Se o Senhor é contigo, tudo que você intentar vai dar certo. Tudo que você quiser fazer vai dar certo. Tudo que você colocar a mão vai dar certo. Olha o que o rei diz aqui: tu és agora abençoado do Senhor. Irmão, se você é um abençoado do Senhor, nem o diabo consegue te amaldiçoar. Pastor, isso não pode ser, pastor. É verdade. Certa vez, os filhos de Israel estavam prevalecendo em todas as guerras, os israelitas. E aí um rei contratou um profeta por dinheiro, para que ele amaldiçoasse os filhos de Israel. Pega essa palavra aí para você, meu irmão. O nome desse profeta era Balaão. Aí o rei dos Amalequitas, é um outro povo histórico, vai com Balaão no cume do monte e olha o arraial dos israelitas. Aí Abimeleque diz, parafraseando o texto: amaldiçoa esse povo agora. Aí o camarada começa a abrir a boca para amaldiçoar. E sabe o que ele faz, irmão? Ele começa a abençoar. Ele tenta amaldiçoar e ele só abençoa. Ele abre a boca para amaldiçoar, ele abençoa. Ele abre a boca para amaldiçoar, ele abençoa. E aí o rei dos Amalequitas diz: ô rapaz, eu contratei você a peso de ouro para amaldiçoar e você está abençoando. E aí ele diz assim: eu até tentei, mas Deus falou comigo e disse: como é que eu vou amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Ei, meu irmão, você anda com Deus, Deus anda contigo, fica tranquilo, ninguém vai conseguir amaldiçoar você. Não tem maldição que vai cair sobre a sua vida,
porque o Senhor é contigo. Quem é que levanta a mão e concorda com isso? E toma posse nessa noite, bota no seu coração, diz: eu guardo essa palavra profética na minha vida nessa noite, e eu quero que Deus seja comigo aonde eu colocar a planta do meu pé, eu quero que Deus seja comigo aonde eu colocar a palma da minha mão, eu quero que os meus pensamentos, Deus seja comigo, que os meus projetos, Deus seja comigo, porque eu sei que se Deus for comigo, vai dar tudo certo. Se o Senhor for comigo, vai dar certo. Se o Senhor for comigo, aonde eu colocar uma pá para cavar um poço, mesmo que a terra esteja seca, vai brotar água, porque o Senhor é comigo. Essa é uma palavra para esse culto de fé, meu irmão. Eu não sei como é que você chegou aqui, eu não sei como é que você passou por aquela porta, quem sabe com uma terra arrasada, mas eu quero profetizar: se você crê, você sai daqui com uma terra abençoada. Você sai dessa noite aqui com uma terra cheia de graça, cheia de fertilizante. E pastor, o que eu tenho que fazer? Lança semente nessa terra, meu irmão. Aproveita que Deus fertilizou o teu coração e manda a palavra para dentro dele. Aleluia, feche os teus olhos. Oh Senhor, nós chegamos na tua presença nessa noite. Eu não sei como é que esse coração tem chegado aqui, Senhor. Eu não sei como é que essa vida tem chegado aqui. Quem sabe ele chegou com uma terra arrasada. Quem sabe ele chegou aqui nessa noite com uma terra seca. Mas eu sei, Senhor Jesus, que Tu és, Senhor, a fonte da água viva. E todo aquele que beber de Ti, Senhor, saltará do seu interior uma fonte para a vida eterna, Senhor. Ou seja, nunca vai faltar água para essa terra. E eu quero abençoar, Senhor, meu Deus, porque é impossível amaldiçoar aquilo que Tu tens abençoado. E nós queremos abençoar os Teus filhos nesse culto de fé, Senhor. Senhor, se eles têm alguma falha, e nós vemos até aqui no texto bíblico que Isaac não era perfeito, Isaac tinha as falhas dele, Isaac mentiu acerca da sua esposa Rebeca, mas o Senhor o perdoou, porque a palavra diz que um coração contrito e arrependido o Senhor não desprezará. Então, Senhor, se temos alguma falha em nossas vidas, nos perdoa, Senhor, lava-nos com o Teu sangue, Jesus, e nos torna uma terra fértil, uma terra frutífera, Senhor. Aleluias. Dá para cantar o Restitui que você cantou esse dia? Foi você que cantou? Canta essa canção. Eu não sei, eu estou sentindo de Deus aqui, irmãos, que há algum coração. Eu tenho alguns minutinhos para encerrar esse culto, eu não quero passar do horário, mas eu sinto aqui no meu coração, irmãos, que quem sabe alguém entrou com o seu coração aqui, irmãos, com uma perda tão terrível, com uma perda tão gigante, que você diz: eu não tenho mais como recuperar isso na minha vida. Talvez não tenha como recuperar, meu querido, mas tem como curar. Talvez não tenha como recuperar, mas tem como curar para que outra coisa entre no lugar. E eu quero te dar uma boa notícia: o que quer entrar no lugar daquilo que você perdeu é Jesus. Quando Jó perde tudo, irmãos, ele não conseguiu recuperar aquilo que ele perdeu, mas a Bíblia diz que Deus retribuiu em dobro. Talvez você não consiga recuperar aquilo que você perdeu, mas Deus pode retribuir em dobro se você deixar. Escute essa canção como uma oração no teu coração, e vá dizendo para Jesus, quem sabe o que é que está pesaroso no seu coração. Pode cantar, Ezequiel. Vá contando para Jesus o que é que tem machucado o teu ser. E eu creio que hoje é dia de cura. Os que foram embora, sonho que se perdeu. Escute. Que era festa e agora, meu Deus, é luto do que já morreu. Jesus amado, não podes pensar que esse é teu fim. Não pense dessa forma. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor. Diga para Jesus que você quer o que é teu. Eu quero de volta o que é meu. Aleluia. Sara.
Hoje é um bálsamo de Jesus aqui nessa noite, foi teu azeite para em sarar, minha dor. para curar, para restaurar. Restitui. Aleluia. Leva-me Senhor às Jesus. águas tranquilas. Lava-me, Senhor. Sim, meu Jesus. E refrigera minha alma. Restitui. Senhor Jesus, nós queremos abençoar os teus filhos, nós queremos abençoar tuas filhas nessa noite. Eu não sei qual é o sentimento dos seus corações, eu não sei com que, Senhor meu Deus, sentimento eles passaram pelas portas da igreja, mas eu sei de uma coisa, Senhor, aonde houver um coração aberto aqui nessa noite, um coração que está te convidando a entrar, um coração que está dizendo: Jesus, entra na minha vida, Jesus, entra na minha história, Jesus, entra na minha casa. Senhor, sara-me, cura-me, porque eu quero sim andar contigo, e eu quero que tu andes comigo. Senhor, eu quero, Senhor, que tu sejas comigo, aonde quer que eu for. Senhor, eu quero, Senhor, que aonde eu tocar, Senhor, seja abençoado. Eu quero, Senhor, aonde eu colocar a planta do meu pé, seja abençoado, Senhor, não por causa minha, mas por causa da tua presença em mim, por causa da tua presença no meu coração, porque eu sei, Senhor, que nessa noite eu abro o meu coração. Então muda a minha história, muda a minha vida, lava-me, cura-me, restaura-me, perdoa os meus pecados. Senhor, eu não sou nada sem a tua presença. Senhor, eu não sou nada sem a tua presença. Senhor, eu não sou nada sem a tua presença. Senhor, se não for a tua graça e a tua misericórdia, eu já teria sido consumido. Então, Senhor, nessa noite, com esta palavra, nós nos rendemos ante a tua face. Então, sara-nos, cura-nos, sê conosco, Senhor, aonde quer que nós andarmos, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém, Senhor Jesus. Nós vamos estar ungindo você que deseja ser ungido. Mas eu senti agora na oração que eu quero fazer essa unção da restituição. E é para você que conseguiu vir, que decidiu: não, hoje eu vou na igreja. Quem sabe não é hoje o dia que Deus responde a minha oração. Quem sabe não é hoje o dia que Deus diz amém para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Então eu senti diante de Deus nessa noite, quando eu ungir você, nós vamos decretar uma unção de restituição na sua vida. Só eu quero fazer um propósito com você. Sexta-feira que vem você vai fazer de tudo para estar no culto. Se segunda-feira abrir a inscrição, já marca lá, porque eu creio que você vai vir na sexta-feira que vem e vai dizer: pastor, eu preciso contar um testemunho, eu preciso contar o que Deus fez comigo nessa semana, eu preciso contar o que Deus respondeu para mim nessa semana, com a unção que Deus vai dar para você hoje, levar para sua casa. E é um propósito que alguns vão chegar em sua casa e vão abençoar a sua cama, porque precisa de uma resposta de Deus no seu casamento. Outros vão abençoar o lugar onde trabalham, vão colocar a mão na segunda-feira e dizer: Deus, eu preciso de uma resposta essa semana aqui onde eu trabalho. Outros vão colocar a mão no coração e dizer: Deus, eu preciso de uma restauração da minha fé, porque eu estou com uma fé que está esvaindo de dentro de mim, e eu preciso ser renovado na minha fé. Ou seja, eu não sei o que Deus vai direcionar você essa semana, naquilo que você tem feito um propósito com Ele hoje aqui. Mas eu sei que se você crer juntamente comigo, e a Bíblia diz: o que dois concordarem na terra está concordado no céu. Tem alguém que concorda comigo aqui? Então, irmãos, a vitória está garantida.